Construído em 1873, o Hospital Beneficente Português, ou Sociedade Beneficente Portuguesa, não iniciou aqui nesse lugar, na Joaquim Nabuco. Começou em outra área do centro de Manaus. E é sobre essa história e essas curiosidades desse majestoso prédio onde nós nos encontramos agora é que você vai descobrir do Câmara na História. Prestes a completar 150 anos de história, o Hospital Beneficente Português do Amazonas, mais conhecido como Beneficência Portuguesa ou Sociedade Portuguesa Beneficente do Amazonas, foi fundado em 31 de outubro de 1873 por um grupo de imigrantes portugueses. Mas nem sempre o endereço do hospital foi a Rua Joaquim Nabuco, no centro da capital amazonense. Quem nos conta essa curiosidade é o historiador Abrahim Base, fundador e organizador dos Museus da Sociedade Beneficente Portuguesa do Amazonas. Estou aqui para falar um pouco sobre a presença portuguesa e a criação do Hospital Beneficente Portuguesa. Quando você começa a analisar a presença dos portugueses, você tem que ver como eles aqui chegaram, como se instalaram e de que maneira se adaptaram à sociedade e à vida na Amazônia. O hospital é uma das grandes referências. Quando você fala dos portugueses, você lembra Associação Comercial, Maçonaria, Luz Sporting Clube e Beneficente Portuguesa. O que eu quero dizer com isso? Que os portugueses se envolveram completamente no processo do desenvolvimento da província do Amazonas. Nós temos português, por exemplo, que participou da fundação do hospital, da fundação da maçonaria e participou efetivamente da criação da província do Amazonas. O Hospital Beneficente Portuguesa nasce exatamente no Largo da Uruguaiana. Para você se posicionar, é aquele trecho entre o Colégio Dom Bosco, a igreja do Colégio Dom Bosco e grande parte do campo do Colégio Militar. O governo provincial, naquela época, fez a doação daquele terreno que tinha a metragem de 10 mil metros quadrados. E ali a Beneficente se instala com o intuito de se organizar como sociedade. As dificuldades eram grandes. Fizeram quermesses, fizeram peças de teatro e chegaram a construir um pequeno sobrado de madeira, onde eles faziam festas de carnaval, bailes de carnaval, mas aquilo era muito pouco para o que pensava o hospital naquele período. Sorte dos portugueses, o hospital é chamado a abandonar aquela área. Então há uma desapropriação que custou 50 contos de réis, com 10 contos de réis de entrada, 40 contos financiado, e a escolha, o direito da escolha de um terreno em qualquer lugar da cidade. E aí a Beneficente dá então o seu salto de qualidade. Ela sai do Largo da Uruguaiana, de um sobrado de madeira, e vem para a Rua Correia de Miranda. Rua Correia de Miranda leva este nome porque ele foi um dos presidentes da província do Amazonas. Hoje, Joaquim Nabuco. Joaquim Nabuco teve esses dois nomes apenas. De certa forma, ela nasce lá em 1873 e 20 anos depois, ela vem para 1893 aqui. É inaugurada às 17 horas, com a presença do governador Eduardo Gonçalves Ribeiro. Uma solenidade muito bonita. E por que da escolha deste terreno? Porque a Avenida Getúlio Vargas era um igarapé. Neste período, a cidade de Manaus não tinha água encanada. Então, precisavam do abastecimento de água. E foi primordial os fundos do hospital para a hoje Rua Getúlio Vargas. E, de certa forma, esta parte de trás do hospital, que é um estacionamento, era a grande horta do hospital. Quer dizer, os portugueses plantavam ali praticamente verduras e legumes que era consumido no hospital. E
Inteligentemente, a primeira parte do hospital, se você olhar pela frente, pela Joaquim Nabuco, você vai ver que eles nunca construíram nada em cima. Eles preservaram, porque aquilo é o primeiro momento do hospital, 1893, já saímos do Largo da Uruguaiana. A caminhada foi difícil, como foi lá atrás, mas aqui mais à vontade. Esta caminhada permitiu com que aqueles portugueses que eram importantes no período da borracha passassem a administrar o hospital e participar financeiramente com doações maiores. Mas aqueles portugueses mais humildes também tiveram a sua participação importante. Eram pedreiros, carpinteiros, padeiros. Os padeiros, eles davam um dia de trabalho transformado em pão para que os doentes pudessem se alimentar no café da manhã. Então, você observa que há toda uma harmonia desses portugueses ricos, barões da borracha, e ao mesmo tempo aqueles mais simples que eram trabalhadores na cidade. Claro que nós estamos vivendo neste período uma cidade bucólica, uma Manaus muito bem arborizada, seu calçamento com pedras de ilhóis que vinha de Portugal. Ainda se encontra no entorno do colégio estadual algumas pedras de ilhóis. Uma cidade que vivia o rádio e vivia o jornal impresso. Uma cidade que não conhecia a televisão, mas que foi sobrevivendo a esse processo. Quando você pensa das dificuldades de hoje, você se transporta para 1893 e você vai imaginar que as mesmas dificuldades de ontem são as de hoje. O hospital continuou caminhando, a sua obra foi gradativamente. Existem fotos no livro que eu escrevi que você vai observar essa evolução da construção, mas chega a modernidade. E na modernidade, todo aquele porão, toda aquela área que é a cardiologia hoje, era um porão do hospital. E foi lá que eu dei a minha primeira participação como mão de obra, transformando o que eu encontrava de raridade no museu do hospital. A Beneficente tem o seu museu próprio. Uma das peças que eu qualifico de suma importância para a história do hospital é a sua pedra fundamental, 16 de agosto de 1874. O hospital foi fundado em 1873. Então você observa que um ano depois eles já tinham ideia da continuação desta casa. E o interessante é que nunca enterraram esta pedra fundamental. Cavaram, é uma pedra normal, encontrada na cidade de Manaus, cavaram um buraco quadrado e depositaram ali moedas de ouro, prata e bronze, moedas portuguesas, que estão lá até hoje. Só eu tive a possibilidade de abrir essa lâmina de vidro para poder pegar nessas moedas. Isso carregou com eles uma vida inteira. Eu quero crer como historiador que o fato de não enterrarem aquela pedra, ela era uma espécie de talismã, o que permitia o seu olhar, a visualidade diária naquela pedra, fazendo com que eles sentissem o estímulo da continuação da obra que eles criaram em 1873. A caminhada aqui, já na Avenida Joaquim Nabuco, também não foi diferente. Todo o processo de desenvolvimento do hospital vem acontecer aqui. Em 1910, nós vamos ter um médico muito importante, Jorge de Moraes, que foi um político importante, foi superintendente de Manaus, e quando você lembra a palavra superintendente, é o prefeito nos dias atuais. Ele é aquele médico que cria em 1910 o laboratório de análise clínica, o raio-x. Quer dizer, o hospital aos poucos começa a ter uma conotação de modernidade. Esse processo de modernidade vem também com a chegada das irmãs no início do século. Já aqui na Joaquim Nabuco, chegam as primeiras irmãs da Itália
que são trazidas para cá para administrar o hospital. E vinham enfermeiras, vinham técnicas de enfermagem, vinham administradoras, vinham assistente social e principalmente o pessoal do laboratório. Então, as irmãs tiveram já a partir de 1906 uma função fundamental na administração desse hospital. Foram muitos os presidentes que por aqui passaram. Todos tiveram a sua importância, como tem hoje o Dr. Cristianã. Mas tem um presidente aqui que eu destaco de suma importância, o comendador José Cruz. Ficou 33 anos na presidência do hospital. Chegava aqui às 5 horas da manhã para ver o funcionário entrar e bater o ponto. Seu Cruz dinamizou e modernizou o hospital. É ele o presidente que faz o aniversário do centenário. Claro, já vamos fazer 150 anos. Um outro membro importante são aqueles portugueses que doavam seu patrimônio. Naquele período, você ter muito patrimônio em imóveis custava muito barato e não valia a pena vender. Esses portugueses vinham para cá, ganhavam dinheiro com a borracha e muitos deles retornavam para Portugal. Na sua maioria não foram mais de volta para Portugal. Eu costumo dizer que os portugueses bateram a areia e aqui ficaram porque entregaram os ossos na própria terra. E esses portugueses doavam seu patrimônio para o hospital. Hoje o hospital tem uma série de imóveis que é propriedade do hospital, que ele administra com aluguéis. Ora, você compreender esse processo de doação, de partilha, é tão forte que o hospital é criado no dia 31 de outubro de 1873. Mas 10 dias antes, eles começaram a reunir-se na casa do principal fundador e traçar aquele momento especial. Por que o dia 31? Porque foi exatamente neste dia, escolhido por eles, que era o dia do aniversário do rei de Portugal. Então, em plena selva amazônica, distante da pátria-mãe, eles tiveram o cuidado de lembrar que no dia 31 de outubro, era o dia do aniversário do rei de Portugal. Então veja, esse cordão umbilical com a pátria-mãe está desde o início. E não é diferente. É claro que hoje o hospital tem uma gama de administradores que não são portugueses. Naturalmente, alguns descendentes ainda estão aqui. Mas o hospital é administrado com seriedade, de tal sorte que ele possa continuar sobrevivendo e prestando serviço à coletividade. E esse prestar serviço já vem desde a sua origem. Por exemplo, a grande enchente de 1853, os flagelados, aqueles que vinham oriundos do interior buscar abrigo na cidade, eram recebidos para ser tratados no hospital. Então, a caridade, a presença das irmãs, a religiosidade. O hospital nasce com uma capela dentro do hospital, de tal sorte que o que é muito forte na vida dos portugueses é exatamente a religiosidade e a devoção a Nossa Senhora de Fátima. Então, o Hospital Beneficente Portuguesa sobrevive 1 século e meio aos troncos e barrancos, com todas as dificuldades que qualquer uma instituição hospitalar tem, a se manter como uma vela votiva acesa, iluminando a memória daqueles que por aqui passaram. Passar por aqui é uma honra. Eu estou aqui há 25 anos. Nesses 25 anos, eu escrevi o livro do hospital, fiz um grande documentário com a história do hospital e, de certa forma, o museu do hospital. Então, a Beneficente, ao completar 150 anos, ela começa a buscar no seu passado a importância desses portugueses. Como eu falei no início, Associação Comercial, Luz Sporting Clube, Beneficente Portuguesa, estão todas neste conjunto de história montado pelos portugueses. Eu quero dizer para você, telespectador que me assiste, que o hospital
ele me parece ser visto por fora como um hospital velho, mas se você penetra no âmago do seu interior, você vai ver que ele é um hospital moderno. Ele é um hospital que acompanhou a modernidade, não só a modernidade nos equipamentos, mas no seu quadro clínico, no seu quadro de funcionários. E aqui tem um detalhe, que cada pessoa que se envolve com o hospital, ela passa a amar o hospital. Isso me leva lá para trás, para 1873, quando aqueles primeiros portugueses pensaram em oferecer saúde àqueles que imigraram para cá. Uma Manaus que já não existe, uma Manaus que desapareceu em nome da modernidade. Uma Manaus que se reunia no domingo à tarde para dar volta na Praça da Polícia, né? Até às 8 horas, quando a banda da Polícia Militar tocava no coreto. Uma Manaus que ia ao cinema, uma Manaus que sentava-se à porta para conversar, uma Manaus em que os vizinhos se conheciam. Essa Manaus é do passado. A Beneficente resistiu a esse passado e continua no presente, mantendo-se aberta, como esta vela votiva que eu falei, a receber os pacientes. Um hospital que foi criado para atender portugueses e que jamais deixou de atender os não portugueses. Essa é a história da Beneficente Portuguesa. Bem-haja a memória daqueles que por aqui passaram e deixaram seus ossos para a nossa terra. Um prédio histórico e majestoso, mas que é muito marcado pelas pessoas que aqui trabalham, com muita união e até familiaridade. Sentimentos esses que se estreitaram durante a pandemia da Covid-19. Com o passar dos tempos, o hospital foi evoluindo, foi se tornando mais moderno, mas o que marca mais este espaço de trabalho dos colaboradores é a união e a familiaridade muito destacada por quem atua aqui. O Hospital Beneficente Português do Amazonas também recebeu muitos feridos durante um bombardeio que teve em Manaus. Conta a história que no dia 8 de outubro de 1910, Manaus acordou sob bombardeio pelos navios da Flotilha do Amazonas, como é chamada a tropa da Marinha no estado. Pontos importantes de Manaus foram atingidos, entre eles o Teatro Amazonas, o Hospital Beneficente Português e o Mercado Municipal Adolfo Lisboa. 1910, a cidade de Manaus é bombardeada para depor um governador do Amazonas. E nesse período, os navios que estavam ao largo na Baía do Rio Negro e que bombardeavam a cidade, e os soldados que entraram na cidade pela Avenida 7 de Setembro, que esta avenida vai até a beira do rio. Quando você fala 7 de Setembro, você lembra que o primeiro bairro da cidade é aquele lá da Prefeitura Antiga, Bernardo Ramos, 7 de Setembro. O segundo bairro de Manaus é exatamente o bairro dos Remédios. Então, a cidade foi bombardeada e aqui no hospital, algumas bombas causaram alguns danos materiais. E as freiras foram levadas daqui, porque elas moravam nesta rua ao lado do Colégio Brasileiro, elas foram levadas para a Vila Municipal, para um lugar mais distante. Esse é um dos fatos curiosos que ocorreu aqui, mas o hospital tem muita história para contar. Você vê, por exemplo, a marcenaria, que ainda funciona aqui no mesmo lugar, era construído os berços que recebiam as pacientes que vinham dar luz a seus filhos aqui no hospital. Quando você fala
1893, você pensa na figura do médico, mas ao mesmo tempo você pensa na figura das parteiras. Essas mulheres que foram fundamentais, porque muitos partos aconteciam nas residências, elas sequer vinham ao hospital. Se você circular por dentro do hospital, tem um trabalho meu muito interessante, que são as fotos com pequenas histórias de pessoas importantes e de acontecimentos importantes. Por exemplo, tem duas fotos aqui logo na entrada do hospital, no corredor principal, raríssimas, que é o Dr. Jorge de Moraes fazendo uma cirurgia aqui no hospital. Os médicos que vinham para cá formaram história. Jorge de Moraes, Moura Tapajós, todos esses médicos que vieram para cá no passado se doaram, muitos deles sem receber. O doutor Conte Teles, por exemplo, trocava suas consultas por um passe de bonde. Doutor Osana da Silva. Então, o hospital tem um vírus que você, quando vem para cá, você passa a amar o hospital. Eu costumo dizer que aquilo que os olhos não vê, o coração não ama. E muitas vezes eu sou questionado, porque eu sou descendente de árabe. Eu não tenho nada a ver com os portugueses. E me perguntam, por que os portugueses? E eu lembro que para cá vieram italianos, árabes, judeus, russos, alemães, mas os portugueses ficaram. Os ingleses, que deram bonde, que deram telefone, que trouxeram a luz elétrica, venderam tudo para o Estado, bateram a areia da cidade e foram embora para a Inglaterra. Os portugueses ficaram aqui. Muitos deles sequer voltaram à pátria-mãe. Entre os anos de 2019 e 2021, Manaus registrou os casos mais graves de Covid-19, registrando mais de 14 mil mortes. O hospital foi um dos que receberam diversos pacientes e vítimas da doença. Muitos se recuperaram nos leitos aqui do hospital. Outros, porém, diversos não resistiram à Covid-19. Para Luciana Albuquerque, esse foi um dos períodos mais difíceis. Eu trabalhava no setor de imagem, onde a gente recebia os pacientes para poder fazer o exame de tomografia, e pacientes já em estado muito grave. E aí veio o período onde faltou o oxigênio. E aí esse foi um período muito difícil para o hospital, bem difícil. Mas com esse clima familiar, todo mundo se uniu e todo mundo fazia um pouquinho de cada coisa para não parar o serviço. Corria atrás de algum contato que pudesse doar oxigênio, para que pudesse correr atrás, e eu acho que esse foi o momento que mais me marcou aqui dentro do hospital. Foi um momento muito difícil, mas muito especial, que mostrou a união de todas as equipes. Porém, o período difícil serviu para aumentar os laços de amizade entre os funcionários do hospital, que consideram o local como um segundo lar, como é o caso de Sueli Alves, que trabalha há 7 anos no Beneficente Português, onde, inclusive, deu à luz. Eu entrei em 1º de outubro de 91, na Beneficente Portuguesa do Amazonas. Eu fiz um teste no setor pessoal, né? E aí eu tinha uma pessoa que era uma pessoa que gostava muito de mim e me chamou, e eu tinha 16 anos na época. Eu cheguei a inteirar aos 17 para poder entrar, né? Então, teoricamente, eu entrei como fosse uma aprendiz, né? Mas já sendo contratada. E aí eu continuei essa vida até hoje no Hospital Beneficente, né? Hoje a Beneficente Portuguesa me deu um voto de confiança, né? A presidência. E hoje eu sou coordenadora de agendamento e de cirurgias, né? Eu sou responsável por uma equipe, né? de pessoas. E eu sou muito grata por ter recebido esse convite, né? Eu dou o meu melhor, né? E até hoje eu estou aqui e luto para ter o melhor, né? Para todos os pacientes, para os médicos, né? Que é o que mais procura a gente, são os nossos pacientes. E eles têm que ser bem atendidos, né? É uma família, porque você entra às 7 da manhã, sai às 5 da tarde. Aqui, querendo ou não, é a nossa casa, então a gente tem que dar o nosso melhor, né?
E a gente tem uma equipe maravilhosa de se trabalhar, tanto o pessoal da recepção, começando pelos guardas, são pessoas maravilhosas, né? Até o final, que é a enfermagem, né? E o ponto final, a diretoria, né? Também são gestores ótimos para trabalhar. Então eu não tenho o que falar mal de ninguém, né? São pessoas maravilhosas. Eu só tenho a agradecer, né? Eu tenho uma filha hoje que nasceu aqui também, em 2000, e hoje ela é enfermeira, trabalha no 28 de agosto, eu sou muito grata também por isso, né? E aí eu estou lutando, né? Até hoje eu estou por aqui ainda pelo hospital, né? Estou feliz de estar aqui, ter uma equipe boa de se trabalhar, as meninas que trabalham comigo são maravilhosas, né? E eu sou assim. Esse mesmo sentimento é compartilhado por Mona Lisa Vieira. Para ela, a palavra que define é gratidão pelo que já viveu no hospital. É dela a criação da alta animada, que consiste em comemorar junto com o paciente o momento de ir para casa. A palavra que define o meu sentimento com o hospital é de gratidão. Foi o local que abriu as portas para o início da minha carreira profissional. Então, da mesma forma que eu tive essa oportunidade de crescimento, eu continuo gerando oportunidades de crescimento em alguns membros da equipe. Nós fizemos a criação da alta animada, né? Nós tivemos a criação da alta animada, que é um momento de muita alegria ali para o paciente, para os familiares e para toda a equipe também, que teve grande participação na recuperação desses pacientes. Teve também a questão da criação da sala humanizada para passagem de boletim na época do Covid, que foi um momento muito difícil e delicado para muita gente. Então eu procurei algo para passar ali para os acompanhantes que vinham diariamente receber o boletim dos seus familiares que estavam internados. Então uma palavra de força, né, passar alguma coisa ali para eles, para que naquele momento tão difícil eles tivessem algo para que encorajasse, para que deixasse, né, eles ali mais fortes naquele momento difícil. Então eu coloquei algumas palavras, né, de força nessa sala humanizada de passagem de boletim. Temos também a questão da comemoração dos aniversários dos nossos pacientes que estão internados conosco. Então, todo paciente que está internado aqui, nós comemoramos o aniversário diariamente, né? Levamos as plaquinhas, levamos os balões. Então, eu gosto muito dessa parte de humanização, né, de lembrar que o mesmo paciente estando ali no leito de UTI ou no leito de enfermaria, ele é lembrado que o aniversário dele é importante. E aí eu tento transmitir de alguma forma isso para os pacientes e para os acompanhantes. Uma história marcante, dentre outras que nós tivemos, dentre muitas outras que nós tivemos, foi de um paciente que sofreu um acidente automobilístico. Ele veio transferido do nosso interior. Deu entrada pela nossa unidade de terapia intensiva, ficou grave, gravíssimo mesmo, cheio de dispositivos. Então, esse paciente, ele saiu daqui andando e falando. Então, a alta dele foi um momento gratificante e emocionante para toda a equipe. Ele teve muita força de vontade também, porque isso é muito importante, o paciente tem que querer, tem que ter força de vontade. E com a atuação ali de toda a equipe multi, né, integral de toda a equipe multi, esse paciente saiu daqui andando e falando. Então foi bem emocionante essa alta desse paciente. Aqui é um local que eu me sinto em casa, né? Na verdade eu passo mais tempo aqui do que com a minha família, né? A Beneficente é uma família, né? Onde nós temos os nossos momentos bons e não tão bons, né? Mas nós sabemos que podemos contar uns com os outros. Então, estar aqui todos os dias para mim é maravilhoso, eu sinto mesmo, eu amo o hospital, eu amo isso aqui, eu amo trabalhar, eu amo fazer o que eu faço todos os dias, diariamente, eu amo servir o paciente, eu amo promover o cuidado aos pacientes, isso aí é muito gratificante, é muito prazeroso. O presidente da Sociedade Portuguesa Beneficente do Amazonas, Leopoldo Cristianan, que nasceu no hospital, conta do orgulho que é poder estar à frente do que, para ele, é o maior centro médico de Manaus. A nossa família é uma família tradicional, né? Onde quase todos dos avós para cá nasceram aqui
no Amazonas, e certamente alguns até na Beneficente Portuguesa mesmo, né? E os nossos ancestrais, a maioria deles vieram do Nordeste, né? Ou do Ceará, ou de Pernambuco, ou do Maranhão. São os 3 estados que eu me lembro assim, que deram origem, aliás, dos quais vieram os nossos ancestrais, bisavós, etc., né? Meu pai era médico, a especialidade de dermatologia, especialista em hanseníase, né? Ele trabalhou durante muitos anos dando assistência aos, antigamente era chamado leprosários, né? Antônio Aleixo, ali, e Paricatuba fica do outro lado da cidade. Durante muitos anos. Foi chefe do Serviço Nacional de Leba e trabalhou aqui na Beneficente Portuguesa também por muitos anos. E eu fui estudar fora, né? Me formei na cidade de Taubaté, que fica no Vale do Paraíba, em São Paulo. Depois fui para o Rio de Janeiro e fiz minha residência de cirurgia geral e de coloproctologia no hospital, naquela época chamava IASEG, né? Que era o Instituto de Assistência dos Servidores do Estado da Guanabara, tinha o Estado da Guanabara, não sei se vocês lembram disso, talvez não lembrem, né? Que era Rio de Janeiro, e depois voltou a se chamar Estado do Rio de Janeiro, e hoje o hospital chama-se IASERJ, que é Rio de Janeiro. E lá eu fiz então a minha residência, e nessa época eu já era casado com a minha esposa atual, que era de Taubaté, taubateana, né? E já tinha um filho, o Marcelo, e depois a Renata, que apesar de ter sido gerada no Rio de Janeiro, mas acabou nascendo em Taubaté para poder ter a assistência dos pais da minha esposa, né? E nós voltamos para cá no final de 1974. Chegando aqui a Manaus, exatamente no dia 28 de dezembro de 74, que por coincidência era o aniversário da minha mãe, né? E aqui, já em 75, meu pai, como médico da Beneficente, naturalmente já me apresentou ao presidente daquela época, era o seu José Cruz. Não sei se vocês lembram, ou melhor, lembram ou não lembram, né? Sabem, né? Uhum. Ele era o dono da Magistral, né? Daquela fábrica de refrigerantes, que hoje é administrada pelos seus filhos, né? E ele rapidamente me aceitou, né? Através do meu pai, uma pessoa extremamente nos tratava muito bem, né? E através do meu pai, ele já aceitou que eu trabalhasse aqui na Beneficente Portuguesa. E naquela época, naturalmente, eu queria trabalhar em alguma instituição que fosse não particular, não privada, né? E meu pai também já era do antigo INPS, né? Esse vocês se lembram bem, né? Antigo INPS. Ele tinha sido o primeiro coordenador médico quando os institutos se fundiram, né? Não sei se vocês se lembram, havia muitos institutos de aposentadoria dos marítimos, dos industriários, dos comerciários, etc., que na época da Revolução foram fundidos e transformados num único instituto que era o INPS. E para lá, então, meu pai tinha sido o primeiro coordenador médico dessa instituição e, em seguida, ele saiu dessa parte e entrou o Dr. Cláudio Mota, que era um cirurgião extremamente amigo nosso também, né? Papai me levou para lá e ele aceitou em me colocar no antigo INPS, né? Primeiramente como coloproctologista, porque naquela época cirurgiões gerais havia muitos, né? E então, como eu também tinha feito a coloproctologia, o doutor Cláudio me perguntou, olha, eu não tenho vaga para cirurgia geral, mas para coloproctologia tem uma vaga que não é ocupada por ninguém. Você aceita? De claro, eu precisava de trabalho, de emprego, né? E aceitei. Só que esse contrato que eu fiz lá era um contrato assim, contrato precário sujeito a concurso. E o concurso foi no ano seguinte. E aí eu fiz o concurso, só que eu fiz para as duas especialidades, para cirurgia geral e para coloproctologia. Fui aprovado, tirei o segundo lugar nos dois. Quem tirou o primeiro foi um cirurgião
que era o doutor Torino, muito bom esse rapaz, que era professor da faculdade. Então ele foi o primeiro lugar em cirurgia geral e coloproctologia, e eu fui o segundo cirurgia geral e coloproctologia. Aí passei a trabalhar, então aí já com o respaldo do concurso, né? Em uma especialidade que eu já trabalhava. 4 anos depois, aí me chamaram para a segunda especialidade. Aí eu fiquei trabalhando no mesmo INPS, que já nessa época, eu acho que já tinha o INAMPS, né? O INAMPS foi o Instituto Nacional de Assistência Médica da Previdência Social, que foi desmembrado do INPS para ter uma autonomia maior. E aí eu deixei de ser do INPS e passei a ser do INAMPS. E aí eu fui trabalhando nas 2 especialidades, depois de 4 anos, atendendo nesse ambulatório aqui, Gilberto Mestrinho, no outro, que era no antigo IAPETEC, que hoje tem o INPS, o INSS lá, né? Depois aqui no Francis Tu, na 7 de setembro, e finalmente no ambulatório lá da Codajás, aquele ambulatório grande e tal. Foi ali que eu atendi vamos dizer assim, os meus últimos trabalhos em ambulatório foram lá. E depois eu fui trazido para a superintendência, ficar aqui na Guilherme Moreira, e passei a exercer as minhas duas situações aqui, até que o INAMPS se transformou, foi extinto o INAMPS, né? E todos os funcionários do INAMPS passaram para o Ministério da Saúde, então eu fui do Ministério da Saúde até o ano passado, quando eu me aposentei, pela compulsória quase, né? Fazia 4 dias para eu fazer 75 anos, foi quando eu me aposentei. Eu acho que foi o único médico daquele grupo, o último médico daquele grupo, que foi até os 75 anos e me aposentei compulsoriamente, obrigatoriamente. Fui obrigado, eu gostava de ir lá, mas tive que sair, né? Pois bem, bom, desde o começo do meu trabalho aqui em Manaus, eu fiz questão de ter consultório. Então, meu primeiro consultório foi com meu pai, na Rua dos Barés, lá naquela Rua do Mercado. Depois dali a gente foi passando para outros, até que viemos aqui para a cidade de Manaus, onde meu pai também veio para cá. Depois a minha irmã, Silvia, que é ginecologista e obstetra, que também trabalhou conosco. E daí eu já estava na Beneficente, numa época em que já era o nosso presidente, o senhor Alfredo Vieira, onde o grupo de médicos e mais o presidente tivemos a ideia de fazer consultórios aqui, que até então não tinha, e a partir daí eu passei a trabalhar no consultório também aqui, além do Cidade de Manaus aqui. Depois, em 2007, eu deixei meu consultório de life e passei a ficar somente aqui. E aí a gente vem desenvolvendo o nosso trabalho como médico desde aquela época, né? Fazendo as cirurgias de vesícula, de estômago, de hérnia e as cirurgias intestinais relacionadas à coloproctologia. E, ao mesmo tempo, eu participei de várias gestões, né, com o Alfredo Vieira, depois com o Jair, depois com o Vitor Vilhena, né? E até que chegou a minha vez de ser o presidente, né? O que ocorreu no ano passado, né? Uma eleição muito concorrida, né? Onde pela primeira vez houve 2 chapas, né? Até então, em 149 anos, sempre havia, pelo meu conhecimento, apenas uma chapa, que geralmente era eleita por aclamação. No ano passado houve então essa concorrência de 2 chapas, né? E eu fui eleito, né? E também a coincidência, né? Que sempre os presidentes, a maioria deles foi empresário, e os 2 últimos, a maioria deles era empresário, né? E os 2 últimos eram advogados. Mas nunca, em 149 anos, nunca houve nenhum médico. Então eu estreiei, digamos assim, a eleição com 2 chapas, né, que nunca tinha havido, e um primeiro presidente médico em 149 anos. Né? E hoje a Beneficente está fazendo vai fazer 150 anos, no dia 31 de outubro,
E eu vou ter esse privilégio, essa satisfação, essa alegria, né, de festejar o Sesc Centenário da Beneficente, o que me dá assim, um prazer muito grande, uma satisfação muito grande, porque a Beneficente, ela se tornou a minha segunda casa, né? Eu estou aqui há 48 anos trabalhando, ininterruptamente. Só me ausentava aqui de férias, né? Assim como no Ministério da Saúde, eu só me ausentei. Eu nunca faltei no Ministério da Saúde ao longo dos quase 75 anos, a não ser em duas situações, que foram situações que eu fiz uma cirurgia, né? Fui obrigado a ficar 30 dias em casa, o cirurgião me obrigou, né? E não, você tem que ficar 30 dias em casa, não pode voltar ao trabalho. Tá. E uma outra que eu fiz um cateterismo, já faz muito tempo, uns 10 anos, mas não foi encontrado nada demais, não precisei fazer stent, nem cirurgia de ponte de safena, nada disso, né? Mas de qualquer maneira, depois do cateterismo, você é obrigado a ficar pelo menos uma semana em repouso, porque é um exame sério. Então esses dois momentos que eu fiquei, depois de 40, lá foram 47 anos que eu fiquei no Ministério da Saúde. E só fiquei afastado nessas duas situações, essa do cateterismo e essa da cirurgia. O resto eu nunca faltei. Eu, graças a Deus, sou uma pessoa que eu me considero bastante saudável, né? E espero continuar durante muitos anos, porque eu ainda atendo no meu consultório. Apesar de ser aposentado, eu atendo segunda, quarta e sexta no consultório, opero terças e quintas, né? Estou com 76 anos agora e pretendo ir pelo menos mais uns 10 ou 20 anos. ainda não tenho tremores, né? Consigo operar. Na hora que eu tremer, não opero mais. E agora a gente tem essa missão, né? A missão de ser presidente da Beneficente, eu já contei mais da minha vida do que da Beneficente, é uma missão assim extremamente de extrema responsabilidade, né? E é uma missão que envolve assim uma emoção muito grande, né? Por quanto eu nasci aqui, depois o meu primeiro trabalho foi aqui e eu continuo trabalhando aqui ainda aos 48 anos de volta a Manaus, que eu estava fora, né? E é uma satisfação muito grande, né? E eu digo que a Beneficente realmente é a minha segunda casa, né? E eu tenho uma extrema responsabilidade de manter esse hospital sempre de pé, que tem uma história muito bonita, né? Que deve ter sido contada pelo Abraim Base, que foi quem escreveu este livro aqui, né? Que nos presenteou com esse livro quando a Beneficente fez 125 anos. É uma história muito bonita, que tem, inclusive meu pai está dentro dessa história também, meu pai está aí nesse livro. E de forma que eu acho que termino aqui a nossa conversa dizendo que hoje eu me sinto extremamente feliz, porque eu continuo trabalhando aos meus 76 anos nessa casa que eu tenho extremo respeito, tenho muito respeito por ela e que eu acho que ela merece. Ela é um hospital de tradição que já atendeu inúmeras pessoas, né? Certamente, como você falou, você nasceu aqui e outros nasceram aqui. E a gente, então, pretende ficar, se Deus permitir, por muitos anos mais ainda, trabalhando nessa casa. E eu quero terminar aqui, então, esse meu depoimento, se é que eu posso falar assim, não poderia deixar de
agradecer a minha família pela compreensão que sempre teve comigo, né? Inclusive agora nessa missão que é muito árdua, né? De presidência da Beneficente Portuguesa, que é um hospital, não sei se vocês sabem, mas o hospital é a empresa mais complexa que existe no mundo. Não existe empresa mais complexa do que um hospital, né? Que o hospital envolve a parte da alimentação, que se fosse fora seria um restaurante, por exemplo. Envolve farmácia, que se fosse fora seria uma drogaria, envolve laboratório, envolve imagem, enfim, né? Vários ambientes onde a gente atende, pronto-socorro, etc. Tudo numa única instituição. Então, é uma empresa extremamente complexa, né? De administração por causa disso. Bom, mas vamos voltar ao meu final, que é, eu quero agradecer a minha família, a minha esposa, a Helenita, que sempre me deu muito apoio, e aos meus filhos, o Marcelo, a Renata e a Raquel, que sempre também estão do meu lado, né? E vão me apoiando em tudo que eu faço. Obrigado a eles. E obrigado também aos grandes amigos que eu tenho aqui na Beneficente Portuguesa, que também têm me ajudado na administração desse hospital. Eu não vou falar especificamente em uma pessoa, senão vou ser injusto e vou acabar deixando de falar no nome de alguém. Mas eu quero deixar meu agradecimento aos meus colegas de trabalho, médicos, administradores, gerentes, etc., que têm me dado muito apoio, e a gente tem conseguido levar a nossa administração a contento, graças a Deus, e vamos continuar levando. Obrigado. Hoje, a experiência de 150 anos de história se alia a uma moderna estrutura hospitalar. São 40 mil metros quadrados de área construída, equipamentos com tecnologia de ponta e um corpo clínico altamente qualificado. Além disso, o hospital é considerado referência no estado do Amazonas na área de cardiologia, com uma completa estrutura para diagnosticar e tratar as doenças do coração e para realizar cirurgias cardíacas de alta complexidade. O fato é que, mesmo depois de 150 anos, a Beneficente Portuguesa mostra que um hospital pode se manter por mais de um século com modernização, trabalho e, principalmente, com um ambiente totalmente familiar.
Brasil.